Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite. Muito bem, o nosso assunto de hoje, a nossa conversa de hoje, é sobre o pensamento, os pensamentos. Essa ação, né, de pensar, essa coisa que aparece na cabeça, essa avalanche de ideias, né, que nos tomam de assalto e ocupam a nossa vida de maneira integral, né, de maneira total. O pensamento é essa nossa capacidade, né, de percepção, e o pensamento, segundo os neurocientistas, né, ou mesmo até mesmo pela própria psicologia, a gente costuma dizer que a pessoa se torna aquilo que ela pensa ser. Se ela pensa ser uma pessoa vitoriosa, ela então tem uma grande tendência, né, a ser vitoriosa nos desafios dela. Se ela pensa ser uma vítima, ela tende a ser uma pessoa que vai sofrer muito, né? Porque a vítima está sempre em condições de sofrimento, ela está sempre em condições difíceis. Se ela é uma pessoa assim, com muitas tendências a reclamar, então ela vai se tornando uma reclamadora contumaz, né? Ela vai se tornando uma pessoa amarga, uma pessoa, enfim, difícil de convivência. Mas o pensamento ele tem é uma mensagem com o endereço certo. A gente sentindo, a gente pensa e pensando, a tendência é realizar as coisas. Tanto que hoje se fala muito também em desconstruir um pensamento, né? O desconstruir uma crença, que é uma coisa mais arraigada. Né? Eu até estou lendo um livro bastante interessante. Eu gosto muito de aprender, né? Gosto muito de estudar, de um biólogo americano chamado Bruce Lipton. Dr. Bruce Lipton, ele é um biólogo americano, professor, né? Foi professor da faculdade de Wisconsin, né? Nos Estados Unidos, deu aulas no Caribe também. E ele fez um estudo, vários estudos com células, como biólogo, né? Ele fez um estudo bastante interessante com as células, porque sempre se dizia que as células, os genes, né, que eram responsáveis pela vida. E tudo para nós é hereditário. Esse era o conceito, né, newtoniano, um conceito que já vinha há muito tempo, fazendo com que as pessoas, os estudiosos, ficassem baseados e calcados nesse conceito. Ele pegou uma célula e resolveu tirar o cérebro da célula, que é o núcleo. Né? O que, que aconteceu? Deveria morrer a célula, né? Mas curiosamente a célula continua a viver. Ela tem umas membranas e essas membranas que se alimentam de proteínas, ele observou pelos estudos dele que as células recebem uma influência do ambiente. Pô, mas influência do ambiente, como assim, né? Pois é, o ambiente influencia a maneira como as células respondem aos estímulos vitais. Então, isso começou a mostrar para nós e é por isso que ele fez esse trabalho, ele chamou da biologia da crença, porque ele diz que a natureza dos nossos pensamentos é que promove em nós maior nível de vitalidade ou o oposto, né? Um nível assim de maior fraqueza do ponto de vista orgânico. E isso está mexendo muito com os conceitos básicos de medicina, porque haviam conceitos assim que eram imexíveis. Depois com a ideia da física quântica, as coisas foram aos poucos mudando. E ele também ressalta muito, ele faz um estudo bastante interessante sobre o chamado efeito placebo, né? O efeito placebo são aquelas pílulas de açúcar que alguns grupos que participam de estudos fazem, né? Então a pessoa, em vez de tomar o comprimido químico, toma um placebo, é um comprimido
inócuo, né? Um comprimido de açúcar. E muitas vezes o efeito placebo fez com que as pessoas sentissem os mesmos resultados do efeito químico. Mas como pode isso, né? Se não é a mesma substância, como é que isso deu a mesma reação ou as mesmas reações? Então, a medicina acadêmica, de um modo geral, não estuda muito o placebo, porque parece que é uma exceção da regra. Não deveria acontecer nada, mas justamente há casos, inclusive de curas, né? Assim como também existe o efeito nocebo, que é um efeito em que as pessoas acreditam tanto no negativo que o negativo acontece, né? Se alguém fala assim, se um médico diz assim, olha, você tem 6 meses de vida, e ele até conta um caso no livro em que o médico disse ao paciente que ele tinha 6 meses de vida, ele de fato morreu aos 6 meses, né, do prazo estabelecido, e depois, quando fizeram a autópsia, perceberam que o câncer que ele tinha era tão pequeno que não seria suficientemente forte para matá-lo. Então, o que será que fez com que que eles chamam de efeito nocebo, né, diferente do placebo? O que será que fez com que essa pessoa realmente acreditasse que ela iria morrer naquele prazo? Então, o que ele está chamando a atenção para a gente é que a nossa crenças, as nossas ideias, os nossos pensamentos têm um efeito muito rigoroso, muito profundo sobre as nossas reações. Um efeito incrível, não é? Dizem que o pensamento fica ali na região, no sistema límbico, né? E o sistema límbico tem conexões, né, com a endorfina, com outros tipos de hormônios, né, hormônios de compensação, né, hormônios que dão estimulação. E essas reações todas acontecem em função da natureza ou do modo como você mantém o pensamento. Muita gente diz assim, não, olha, eu não consigo controlar. E não é bem uma questão de controlar os pensamentos. O pensamento vem, ainda mais agora, né, com todos esses estímulos todos que a gente está vivenciando, todas essas forças, né, que se propagam dentro da nossa cabeça, que tipos de pensamento a gente nutre, a gente mantém. E é exatamente isso que ele chama a nossa atenção. Se na psicologia a gente entende que você se torna aquilo que você pensa, então basta olhar um pouco para a tua linha de pensamentos para perceber como é que está a sua vida. Não apenas do ponto de vista emocional, que é onde as coisas mais acontecem, mas do ponto de vista da saúde, do ponto de vista pessoal, não é? Que tipo de ideias você nutre? Como é que você escolhe permanecer o teu cenário mental? Porque bombardeio vem de todo lado. Ideias de noticiários vêm de todo lado. Se nós não estabelecermos uma espécie, digamos assim, de um filtro sobre a incidência de ideias que vêm de todo lado, nós vamos acabar padecendo muito, se é que já não estamos padecendo. Porque há situações que escapam ao nosso controle. A situação pandêmica, por exemplo, é uma situação que o que nós podemos fazer além de se cuidar? Nos cuidarmos é o básico, né? Nós temos que pensar muito nisso e se cuidar de verdade. Mas além disso, o que eu posso fazer? Eu posso evitar algumas coisas, mas eu não tenho controle sobre toda essa circunstância de caráter social. O que eu posso fazer é contribuir para não ser um propagador do vírus, não é? E contribuir para não atrapalhar. O que mais eu posso fazer? Eu posso muita coisa, porque o meu pensamento, ele nasce das minhas criações mentais. Porque uma coisa é o que eu crio, outra coisa é o que eu crio e alimento. Eu dou força
eu dou direção, eu dou o caminho para o meu pensar e ele se manifesta. Sabe aquela situação onde a pessoa que a gente brinca assim, desgraça ruim é bobagem, né? Nunca vem sozinha. Aí acontece uma coisa, depois acontece outra coisa, aparece outra coisa. E essas coisas chamadas ruins, negativas que vão acontecendo, elas têm uma sincronia entre elas. É uma sucessão de coisas que vão acontecendo, mexendo com a nossa estabilidade emocional, mexendo com a nossa capacidade de inteligência, porque você tem que se virar para resolver os problemas, resolver as dificuldades que surgem. Mas o que é que fica em mim? E se nós somos, vamos dizer, se nós acreditamos só naquilo que a gente experiencia, se você está tendo experiências ruins, você vai acreditar que a sua vida ela veio só para desgraça. Você vai acreditar que a vida para você não tem. Uma coisa boa para você nem pensar. Quando você pensa assim, quando você declara, porque a declaração é um pensamento sentenciado, tá? Quando você declara isso, isso se estabelece como uma sentença que gera um padrão. Você cria um padrão. E esse padrão traz repercussões, né? Coisa boa não é para você, né? Dinheiro que você precisa não vem, as situações que você pensava em ter apoio também não vem. Você tinha um recurso, pois o recurso começa a desaparecer. Aquelas pessoas que você contava já não pode contar mais. Vão havendo uma sucessão de coisas que vão criando bloqueios, vão criando dificuldades, vão criando situações que nos levam a uma reação de desânimo. Porque se tudo que eu me empenho em fazer não dá certo, eu só posso concluir disso que eu não sou bom o suficiente. E aí eu me entrego a essa situação assim desalentadora. Não existe nada mais complicado emocionalmente, psicologicamente, que essa ideia do desalento. Eu não sou bom o suficiente para, eu sou uma pessoa inadequada, eu não vou conseguir chegar lá nunca. Cuidado com essas sentenças que você faz. Isso acontece muito também da parte de vista afetiva. Não vou me relacionar nunca mais, né? E você não consegue também ficar harmonizadamente sozinha ou sozinho. Quer dizer, você sentenciou uma situação em função de uma experiência dura, complicada, difícil e sentenciou que aquilo para você nunca mais. Esse nunca mais é um decreto que tem um peso impressionante. Esse peso de decreto é um peso de crença, mas é uma crença diferente, porque é uma crença sentenciada de forma bastante resoluta, é uma declaração. Quando você declara, você emite, vamos dizer, teoricamente, uma lei. Para você, a lei que você está passando é essa. Agora, o pensamento que eu chamei de gerenciado, não é que você vai ficar vigiando, né? O que você pensa, porque nem dá, né? Com a nossa vida, com a vida que a gente tem, nem dá para a gente ficar assim, nessa vigília total, assim, nessa vigilância. Mas o pensamento gerenciado é perceber quando é que a coisa não está legal e começar a diminuir os efeitos disso dentro da cabeça, dando menor importância para essas ideias. Porque um homem não é só uma experiência. O homem é uma soma de coisas. Você tem experiências positivas e tem experiências duras, difíceis, experiências complicadas, com gente complicada, com situações dolorosas. Então, o homem, ele vai estabelecendo os seus critérios e ele é a própria lei, porque você tem força de lei dentro de você.
O meu irmão, Luiz Gasparetto, tinha uma tese a respeito disso, em que ele dizia assim que você é a lei. E nesse contexto de você estabelecer para você o que para você funciona ou não funciona, de fato você é a lei, né? Se você disser que para você nunca você vai estar num lugar X, bonito, bacana e tal, porque não é aquilo, não é para você, não vai estar mesmo. É como se você definisse, é como se você lacrasse um conceito e esse conceito cria um padrão e esse padrão lá fica lá, guardado. Acontece que o pensamento, graças a Deus, é uma força dinâmica e que você pode, como nós estávamos falando no início, desconstruir uma ideia. Eu posso estar passando por momentos muito difíceis, mas eu não sou uma pessoa difícil. Eu não vivo só de dificuldade, eu também tenho atributos. Talvez uma das coisas mais difíceis seja nós enumerarmos as nossas próprias qualidades. Sabe, quando eu estou fazendo workshop, quando estou trabalhando com grupos, sobretudo grupos grandes, a gente pergunta assim, por exemplo, pede para a pessoa anotar, sei lá, 10 defeitos e 10 qualidades, vamos dizer assim. Ah, você precisa ver a facilidade que o defeito vem. Defeito vem rápido. Agora, as qualidades demora, às vezes não acha nem metade das qualidades, porque ela não se sente qualificada. Muitas vezes ela vem de uma experiência machucada emocionalmente, né, em que ela acreditou no conceito dos outros sobre ela. Sabe, o conceito dos outros sobre nós é a visão deles, né? Até que ponto isso é verdade? É difícil a gente saber, porque a verdade, quem sabe, somos nós mesmos que estamos aqui dentro, né? Experimentando as nossas coisas, sabendo o que é difícil, sabendo o que é complicado e sabendo o que é bom. Então, nós precisamos compreender que o pensamento pode ser gerenciado, né? Você pode fazer uma boa gestão das ideias, você pode fazer um bom direcionamento das ideias, começando a perceber quando um pensamento, primeiro, é contra você. Quando você fica contra você, não é legal. Não é que você não perceba que se você fez uma coisa inadequada, poxa, foi mal aquilo que eu fiz, eu machuquei pessoas que eu gostava, na hora fiquei nervoso, não foi legal. Isso é uma consciência, mas você não está contra você. Você está a favor do teu entendimento. Nós precisamos ter entendimento das coisas. Houve um momento em que eu me excedi, falei coisas que não deveria ter falado, estava nervoso e acabei criando situações que depois me fizeram muito mal. Então eu não gostaria de repeti-las, não gostaria de fazer isso novamente. Então eu posso reconhecer quando o pensamento está contra mim, não está bom. Porque a verdadeira aprendizagem, segundo as regras, né, segundo os grandes caminhos aí educacionais, dizem que só há aprendizado quando há mudança. Se não houve nenhuma mudança, não houve aprendizado. E é verdade, faz sentido, porque se você não mudou nada, se você não percebeu nada de você, se você só ficou com a parte ruim de você, sobra muito pouco, né? Mas nós somos uma mescla de coisas bacanas, de coisas positivas, e eu posso garantir a você que existem coisas que só você é capaz de fazer. Com essa especificidade, com essa expertise, com esse jeito, só você pode fazer. Ninguém poderá fazer por você, ninguém poderá fazer do mesmo jeito. Então, embora pareça uma situação difícil, pensar pode ser gerenciado. Quando você diminuir, reconhecer que tem um pensamento desse que você está contra você, você pode começar a exercitar, diminuir a importância disso.
e fazer esse pensamento contra você perder força. É uma estratégia para você depois criar novos patamares de positividade inteligente, né? E positividade ativa, não é aquela coisa assim, você esperar que o mundo melhore para você melhorar, isso não faz sentido. Mas você tem que ficar bem com você para o seu mundo melhorar. E se você tem todas essas condições, o difícil é resgatar o conceito que você tem de você, de achar que ainda dá tempo, que você pode, que você tem idade para fazer isso, mesmo que você tenha uma idade avançada. Qual é o problema? O que que é idade, né? A idade é um negócio assim meio fictício, né? Porque não fossem os sinais do corpo, não fossem as dificuldades naturais que o corpo vai sentindo, você não ia pensar muito em idade, não, né? Pensa bem. Agora, o conceito que você tem sobre você, o conceito que você tem sobre a sua vida, e mais, segundo os novos conceitos da biologia, você pode mudar o seu jeito de pensar, porque as suas células têm tendências a se adaptarem a essas mudanças, mudando os hormônios. Se você vive, por exemplo, com medo, imagine um medo que produz no estado orgânico, que produz no corpo o medo. A ideia de fuga, a ideia de adrenalina, essa coisa toda. O medo tem uma resposta incrível dentro do corpo. E vamos dizer assim, esse excesso de receio de tudo, isso vai gerando uma confusão dentro do funcionamento da máquina orgânica que abre portas para doenças, porque é um desequilíbrio. Esse tipo de medo é uma coisa que... E olha, nós estamos, né? Antigamente não se ouvia falar tanto em síndrome do medo, né? Em ansiedade. Claro, sempre houve, mas não com a repercussão que nós vemos hoje, né? A ansiedade é uma das doenças que mais sobressaem hoje no mundo, né? E com a história, então, da pandemia, se tornou um negócio quase impossível de parar. As pessoas estão tão receosas, estão tanto com medo. Se você tiver que enfrentar uma doença, se ela estiver no seu caminho, você vai ter que enfrentar. Você vai ter que lidar com ela. Não tem outro jeito. Mas, o que é que diz o bom senso? Bom, o bom senso diz, eu não quero pegar. Ok, eu não quero pegar, eu vou ter que me cuidar. Eu vou ter que cuidar de mim, vou evitar, fazer tudo que a gente já é careca de ouvir, evitar aglomeração, usar máscara, lavar as mãos, e álcool, e não sei o que mais. Enfim, ok. Mas eu não posso me descuidar. Uma das queixas mais comuns que a gente vê dos pacientes é uma espécie assim de autoabandono. A pessoa se larga a esses conceitos e ela parece que desanima de um jeito que aquilo vai tomando conta dela, ela fica completamente envolvida pela ideia e a vida dela para, trava, fica esquisita, ela não consegue mais ter assim uma atividade social, embora hoje a gente saiba que a coisa está restrita, ela não consegue ter uma atividade social, vamos chamar de natural, vai, para não chamar de normal, chamar de natural. Então, o que você faz das suas ideias? Saiba colocar um filtro em notícias, filtro, vou filtrar. Notícias, número de mortos, não sei o que está faltando, gente que roubou dinheiro da saúde, hospitais de campanha que não sei o que desviou dinheiro. A gente sabe de tudo. A gente sabe que é uma bandareira. A gente sabe. Agora, que poder tenho eu, além de me cuidar, né, de acabar com tudo isso? É difícil, uma situação difícil, porque nós somos de uma natureza mais pacífica, né? O que nós podemos fazer na prática é se cuidar. Não, eu não faço parte desse grupo, não.
Eu vim aqui para viver bem, vim aqui para aprender, né? Vim aqui para criar um novo entendimento das coisas e é isso que eu quero fazer. Mas para isso, o pensamento precisa ser meu aliado. Então, se você não entender que o teu pensamento interfere nas coisas que acontecem com você, você vai se tornar sempre uma vítima das circunstâncias. Não, eu posso virar esse jogo. Mas eu não estou falando aqui, gente. Veja bem, eu não estou falando aqui de autoajuda. Não, eu estou falando de inteligência. De inteligência, de boas práticas de inteligência, de bom senso. Não, isso aqui não é bom para mim, então não serve. Eu não vou fazer, porque não é bom para mim. Simples assim. Então eu posso gerenciar as minhas vidas. Agora, você está certo, você está errado. A quantidade de opiniões que vem, a quantidade de pessoas, sei lá, que pensam contrariamente a isso, tem outras ideias, outras posturas, ok. Para isso existe democracia, né? Cada um pensa de um modo e nós nos respeitamos. Então a gente deixa as pessoas, logicamente, pensarem como elas querem, como elas acham que é certo, mas eu cuido de mim. Sou eu quem me leva. Eu costumo brincar que dentro de mim eu sou o governador. Eu é que determino a minha lei. Lógico, a gente recebe a influência do meio, evidente que recebe, né? Nossa, demais. Mas também, se a gente recebe influência do meio, nós também influenciamos o meio. Mais ou menos assim como o fermento na massa de bolo, né? Como dizia o apóstolo Paulo, um pouco de fermento leveda a massa toda, não é isso? Então nós podemos também contagiar as pessoas, embora nosso objetivo não seja salvar ninguém, mas a gente pode contagiar as pessoas de um modo positivo e inteligente, sensato. Nada de fundamentalismo, nada de coisas extremas, nada de regras absolutistas. Não. É aquilo que funciona. Então, o que é que funciona? Funciona eu direcionar o meu pensar. Como nós não aprendemos isso em escola, você vê, criança não aprende, por exemplo, a se concentrar em alguma coisa, não tem concentração, né? E hoje é tão comum esse negócio do déficit de atenção, não é isso? A gente ouve falar tanto, antigamente se ouvia tanto, mas nós não treinamos, nós não temos foco, nós não temos concentração, nós não sabemos lidar com as nossas emoções. Isso deveria ser, espero que no futuro seja, matéria de escola. Não estou falando aqui de caráter religioso, eu estou falando de caráter emocional, da criança aprender a lidar com as emoções, aprender a lidar, a responsabilizar-se pelas escolhas, porque você é o resultado das suas escolhas, e as respostas que vêm a você têm a mesma dinâmica daquilo que você desenvolveu mentalmente. Então, aquilo que você crê e você é a lei, aquilo é. Não tem nada que desfaça, a não ser você mesmo. Por isso, cuidado com as sentenças que você fala. Eu nunca mais faço isso, nunca mais faço aquilo. Presta bem atenção se esse peso de sentença que você dá está te fazendo bem. Pode ser que você caia num engodo, fazer uma sentença dessa, e depois você se dê mal. E aí você entra numa espécie de ideias que te aprisionem, porque a gente só está preso nas ideias. Nós não estamos presos a mais nada, nós somos livres. Mas as ideias nos prendem. E mais, não só nos prendem, como as ideias também nos escravizam. Você acha que não? Você acha que as ideias não te escravizam? Presta atenção. Tenta fazer uma coisa que você acha que você não pode fazer para você ver como você está escravo das ideias. Elas têm peso, elas determinam
uma possibilidade de fazer ou de não fazer. Então, essas leis conduzem a nossa vida. Se a nossa vida não está legal, eu preciso dar um passo para trás e rever. Rever que tipo de leis eu construí dentro de mim. Em quem que eu acreditei? Quem é que tinha a verdade? Porque eu preciso ficar do lado da minha verdade. Eu não posso ficar do lado da impressão dos outros, da minha verdade. Aquilo que eu sinto, aquilo que eu acho, aquilo que eu entendo. E começar a construir uma vida mais digna interiormente para nós. Entender a dignidade das coisas e, aos poucos, refazer conceitos e refazer ideias positivas, inteligentes e proativas. Isso é muito bom. Então você pode começar a exercitar isso. Com esse volume de ideias negativas que andam passando por aí, fake news e não sei o que. Como é que nós vamos acreditar em tudo que está acontecendo? Não dá. Tem muita coisa aí que está mal explicada. Você sabe, eu também sei. Está mal explicado. Pô, o cara falou que é assim, assim que é. Eu já vi tanta coisa, gente. Já vi gente até falando mal de máscara, que a máscara que dá contato. Eu já vi cada coisa. Uns negócios sem pé nem cabeça. Se você não filtrar tudo que está por trás da notícia, você vai ficar um robô e sem a coisa mais fundamental do ser humano. Chama-se autonomia. Se você não tiver autonomia para você pensar, para você fazer as tuas ideias, para você construir o teu modo de ser, de pensar, você vai continuar escravo por muito tempo. E a gente traz coisas de outras vidas, a coisa é complexa. Vamos então dar uma olhada no pensamento? Vamos olhar com um pouco mais de carinho? Não vamos deixar o pensamento assim largadão. Claro que eu não vou ficar ali, vou pôr um policial ali na porta do pensar, né? Se eu sentir que alguma coisa está estranha, presta atenção. Sentiu uma coisa estranha, negativa, entrou num ambiente, sentiu uma coisa negativa, tá estranho isso aqui, hein? Não sei, entrei aqui, senti um negócio esquisito, já acende os alarmes lá dentro, não, eu preciso positivar. Às vezes você não vê nada assim que pudesse te dar alguma noção de coisa negativa, mas o ambiente está esquisito. O que eu vou fazer? E se você for sensível que nem eu, então você vai entender muito bem o que eu estou falando. E aí a gente vai aprendendo com a gente mesmo. Vai aprendendo com as coisas, vai, poxa, eu preciso mudar o meu tônus vibratório, né? Preciso mudar meu padrão. Estava tão bem, agora eu estou sentindo uma coisa estranha. Puxa vida, não, eu preciso me ligar a Deus, me ligar às coisas superiores, não posso ficar nisso aqui. Mas nem sempre é fácil, viu, gente? Mesmo para a gente que é mais treinado, não é fácil, não. Tem vezes que é difícil, mas eu não posso ficar no negativo, senão eu enlouqueço. Eu não posso ficar assim. E se eu não posso ficar assim, eu posso gerenciar o meu pensamento. Do meu modo de entender, eu penso que experiências como meditação ajudam muito, porque a meditação você esvazia muito essa cachoeira de ideias, né? Meditação é um negócio bacana, mas eu não vou falar sobre isso hoje porque eu não vou ter tempo. Meditação é interessante, prece é interessante, né? Pedir pela paz, entrar na sintonia da paz, entrar na sintonia das coisas boas, que tá aí. O mundo está desse jeito, mas as coisas boas estão aí. Eu preciso escolher uma sintonia bacana para mim. Eu, quem me leva. Então, eu preciso criar um sentimento de selecionar as coisas que eu quero para mim. Aliás, eu estou até pensando e organizando um curso sobre esse assunto, né? Sobre as escolhas, sobre o pensamento, sobre a capacidade de organizar as minhas ideias, trabalhar melhor com a consciência, né? Trabalhar melhor
com aquilo que está acontecendo dentro de mim, porque eu quero me sentir confortável dentro de mim. Se eu não me sentir confortável dentro de mim, a vida fica muito estranha. Eu posso estar bem com os outros, mas se eu não estou de bem comigo, fica muito esquisito. Então eu estou elaborando um curso, né? Provavelmente serão 1 ou 2 meses, uma vez por semana, e estou ainda estudando quais são os pontos que eu penso ser importantes assim para a gente trabalhar, né? Porque também penso o seguinte, sabe, é fazer curso para a pessoa também não se trabalhar, também não funciona, não resolve, né? O que resolve é a pessoa se trabalhar os conceitos, trabalhar as ideias, e a gente procura trazer algumas sugestões para a pessoa poder se enxergar novamente e mudar o conceito que você faz de si mesmo. Você é capaz, mas pode estar achando que acho que você não vai dar conta. Então você está vivendo duas polaridades, né? Está vivendo duas extremidades. Então deve estar muito inquieto por dentro, deve estar ruim de dormir, deve estar ruim de evacuar, deve estar ruim a comida, deve estar, olha, deve ter muita coisa ruim aí. E dá para a gente mexer muita coisa. Eu não estou falando de remédio, não estou falando nada disso, hein? Que remédio a gente já passou da conta de tanto remédio, né? Acho que a gente precisa trabalhar um pouco com as defesas naturais do organismo, mas principalmente depois que eu aprendi que as células elas se harmonizam ou se adaptam ao ambiente, por que não nós? A célula tem inteligência, tem memória. O livro vale a pena. Tem alguns conceitos técnicos de biologia, tem gente que não gosta, mas o livro vale muito a pena, principalmente mais do meio para o final, onde ele começa a entrar um pouco nos conceitos de quântica, né, de um movimento quântico, mas vai ajudando a gente a abrir a cabeça. Nossa, eu sou um universo de possibilidades, por que que eu não estou me aproveitando? Por que que minha vida tá esse rolo da minha vida? Eu quero ficar bem. Vamos fazer um pensamento legal? Agora no final, fazer uma pequena meditação. Deixa um pouquinho d'água aí. Eu convido vocês a fazer. Essa é coisa rápida, assim, breve, né? Fecha um pouquinho seus olhos e quando a gente fecha os olhos, nós nos desligamos para o mundo externo. O mundo externo está lá, está acontecendo, mas por alguns instantes aqui eu vou ficar comigo. Eu vou ficar com a minha própria companhia. A pessoa que eu sou e tudo aquilo que eu espero alcançar nessa minha jornada. Talvez eu não tenha uma noção muito clara do valor da oportunidade que eu estou tendo. Apesar de todas as lutas, as ingratidões, as surpresas do caminho, as desilusões, os desencantos, eu vim para este mundo para avançar na minha evolução. Então talvez eu precisasse de alguns estímulos mais fortes para sair um pouquinho da minha zona de conforto e buscar algo melhor internamente para mim. Eu quero alcançar uma alegria que me foi roubada. Eu quero voltar a ter uma condição
neurológica, mais saudável. Mas para isso, eu preciso rever as minhas crenças. Eu não posso mais alimentar pensamentos destrutivos sobre mim, nem achar que eu sou uma pessoa tão incapaz e que eu não vou mudar nunca. Isso não é verdade. Eu estou aqui exatamente para entender a necessidade de construir novas circunstâncias positivas para a minha vida. Eu não posso viver tão inquieto, nem criar insônia constantemente, nem ficar tão dependente de medicação ou de pessoas. É claro que quando a ajuda vem, eu abençoo, eu sou grato, né? Eu agradeço muito todo tipo de ajuda, mas eu preciso assumir a responsabilidade pela minha vida, pela felicidade que eu quero. E se até aqui as coisas não deram nada certo, talvez seja o momento mesmo de mudar o velocímetro, colocar tudo no marco zero e recomeçar. Recomeçar diante de uma realidade que me faz reconhecer que sou filho de Deus, que eu tenho a minha importância e tenho o meu valor. Não sou mais importante do que ninguém, mas também não sou menos importante do que ninguém. Não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior do que ninguém. A Terra é um educandário enorme, mas o que vale mesmo é eu reconhecer que posso mudar o meu mundo mental. Posso mudar o meu jeito de lidar comigo, ficar um pouco mais meu amigo, me trazer de volta as coisas boas, resgatar um pouco da minha alegria roubada, resgatar um pouco da minha capacidade de ser um pouco melhor humorado, de reclamar menos, de fazer a minha parte no trabalho sem ficar reclamando tanto dos outros e das condições. Nós nos acostumamos tanto com o negativo que já nem lembramos mais como a vida pode ser positiva. Sim, existem as dificuldades, as adversidades, os atropelos, os contratempos, as pessoas difíceis, tudo isso a gente sabe. Mas eu quero avançar apesar disso. Então é como se eu acendesse agora um clarão dentro de mim. Um clarão de luz que traga cor para as minhas ideias. Como se fosse assim um imenso sol irradiando o meu pensar, levando embora aquelas ideias enegrecidas, aquelas ideias tristes, e me mantendo aqui consciente, com ideias ensolaradas, com novos propósitos e a certeza de que eu tenho como mudar a minha vida. E se eu não souber como fazer, eu recorro então à bondade divina, que ela não vai me dizer exatamente o que eu tenho que fazer, mas ela vai me inspirar, vai me dar uma ideia, vai me chamar a atenção para determinada situação, para determinado aspecto. E eu vou redesenhando em mim
aquele amor pela vida que estava tão embaçada. Eu também não vou mais ter tanto medo, afinal, eu também não sou assim tão fraco como imaginava. E além do mais, eu tenho a minha dignidade pessoal. Então vou zelar pelas coisas que a vida me deu para cuidar. Vou cuidar das pessoas, vou cuidar de mim. E nesse propósito, eu tenho certeza que as coisas obscuras do mental que ficam ali me atormentando, elas vão se dissolverem. E aí eu vou encontrar paz, vou encontrar harmonia e principalmente amor. O sol do amor, o sol da confiança vai abrir os meus caminhos. E com os caminhos abertos, eu vou poder andar. Eu vou poder me renovar. Eu vou poder recomeçar do ponto onde eu estou, do ponto onde eu parei, para uma vida interior nova, com um pensamento melhor direcionado, aproveitando o tempo que eu tenho por aqui na Terra, de maneira a não deixar passar essa excelente oportunidade de crescimento e aprendizado. Sinta essa força amorosa do bem visitando você por dentro. E permita que essa força amorosa do bem se instale aí dentro, fazendo você encontrar cada vez mais harmonia e mais luz. Fique com Deus, fique na paz, fique na vitória e permaneça na luz, hoje e sempre.